pessoal, tudo dominado? Chegamos à correção da nossa prova de Administração Financeira Orçamentária do concurso Tribunal Regional do Trabalho. Eu sou o professor Gustavo, professor do Rico Domingues. Estou aqui com vocês agora para fazer uma rápida análise das questões. Além das questões de AFO, vou falar também aqui de uma questão que caiu lá na parte de Administração Pública. Foi uma questão de Lei de Responsabilidade Fiscal, que estava na nossa parte do edital, mas que também aparecia no edital lá da Administração Pública. Trazer uma lei lá, essa parte do edital, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então vocês viram essa matéria Transparência na Gestão Fiscal nas minhas aulas, nas nossas aulas e nas aulas da professora Tamile. Inclusive eu pesquisei lá os slides da professora Tamile e a literalidade dessa lei, os 13 dispositivos lá que foram cobrados aqui, eles estão lá no material, inclusive com questões para vocês praticarem. Eu estou com a prova tipo 1, prova branca. Essa questão de administração pública é a questão 55, depois nós olharemos aí rapidamente as questões de administração financeira orçamentária. De uma maneira geral, eu considerei, em minha opinião, uma prova de média difícil, exatamente pela extensão do edital. Era muita matéria, seria impossível nós aprofundarmos nas aulas e nesse tempo que nós tivemos aí pós-edital, todos os assuntos de orçamento público que apareceram lá no nosso edital. Tá, ok? Então a banca explorou isso e, principalmente em duas questões aqui, cobrou um certo grau de aprofundamento muito grande. Feito, pessoal? Então vamos lá, nós tivemos a prova aí no domingo, espero que você tenha feito uma ótima prova. Se você acha que não foi, saiu o resultado, não desanime, não deixe perder esse conteúdo que você aprendeu nesse concurso. Levanta a cabeça, vamos lá firme e forte, vamos para o aprendizado. Vamos ver o que você pode fazer aí para ajustar, para melhorar e permitir um melhor rendimento numa próxima prova de AFO. Feito, pessoal? Alternativa questão 55. A banca apresentou 4 itens ali dessa lei que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal e queria saber qual que estava correto. Letra B, alternativa correta, itens 1 e 3. É só você olhar lá a literalidade do artigo 48-A, 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal, que você tranquilamente vai chegar aí nos erros dos outros dois itens, o item 2 e item 4. Questão 59, entrando agora na nossa matéria de AFO. Trazer lá uma situação em que a lei orçamentária anual, na mesma lei, foi autorizado concessão de isenção e incentivo fiscal. Apesar da boa intenção aí do nosso administrador, ele contrariou o princípio da exclusividade. Alternativa letra B, gabarito correto. Nós vimos em sala de aula, lá no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88, que a lei do orçamento não poderá conter dispositivo estranho à previsão da receita, fixação da despesa. Além disso, são ressalvados autorizações para abertura de crédito suplementar e autorização para operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Então, o que foi incluído na LOA não está na exceção, não poderia estar na LOA. Questão 60. Uma das regras importantes lá que se refere aos ingressos nos cofres públicos diz respeito ao registro da receita orçamentária no momento da arrecadação. Abordei em sala de aula. Por que nós reconhecemos a receita no momento da arrecadação? É exatamente o que fala aqui o gabarito da questão letra C. Visa evitar que a execução da despesa orçamentária ultrapasse a arrecadação efetiva. O que é executar a despesa orçamentária? É empenhar, liquidar e pagar. Quando você realizar o pagamento, você precisa ter dinheiro em caixa. Se você não tiver dinheiro em caixa, a despesa ultrapassará a receita arrecadada. Tá ok, pessoal? Você terá um problema de caixa. Então eu só considero que a receita foi realizada quando ela já saiu da mão do contribuinte. Já está lá no sistema financeiro. Tá ok? E é o momento da arrecadação. Questão 61. Após vencer uma licitação, o camarada que ganhou a licitação entregou lá para a entidade pública a nota fiscal. Após a confirmação do fiscal do contrato de que o material foi entregue, o documento foi enviado ao setor de processamento de despesa para a conferência. Perceba o seguinte, ainda estamos falando da conferência da nota fiscal. Pô, enfatizei para vocês em sala de aula. Nós lá no momento da liquidação vamos verificar a origem, o objeto, a importância e a quem se deve pagar.
E para fazer essa verificação, você vai fazer a verificação física do material que está sendo entregue e vai confrontá-lo com o contrato, se tiver, com a nota de empenho e com o documento fiscal. Inclusive, você vai comparar o documento fiscal com as informações da nota de empenho a fim de verificar se está tudo ok. Então, a própria verificação dos documentos, do documento fiscal que acompanha a mercadoria, faz parte dessa verificação. Falei para vocês isso aí em sala de aula, isso ainda estamos aí falando do estágio da liquidação. O pagamento só ocorre no momento posterior. Após toda essa verificação, está tudo ok, a autoridade competente vai lá e despacha, exara a ordem de pagamento. Questão 62, bem tranquila, nós temos aí pedir a questão o total das despesas de capital. Então são despesas de capital, aquisição de título de crédito, material permanente e obras e instalações. Somando os três, chegamos aí ao gabarito, letra B, 160.300, questão aí sem grandes mistérios. Aquisição de títulos de crédito, talvez você ficaria na dúvida no momento da prova, porque é um exemplo lá de inversão financeira que não aparece no nosso material, nem aparece lá nos exemplos do Manual Técnico Orçamentário e da própria Lei 4320. Tranquilo? Não, não muito tranquilo. Você não vê esse exemplo em sala de aula, então na hora da prova você poderia ficar na dúvida. Mas as outras duas você tem certeza que são despesas de capital. Se você somasse somente as outras duas, a banca facilitou, não tem gabarito. Então esse aqui que você ficaria na dúvida se é corrente ou de capital, soma e você chega na resposta. Tá ok? Porque todas as demais, tranquilamente aí pelos exemplos que foram trabalhados em sala de aula, você chegaria à conclusão de que são despesas correntes. Talvez aqui material para distribuição gratuita você ficaria na dúvida, mas aí é só lembrar que a despesa corrente é aquela que é o gasto, vou fazer um gasto e vou ficar mais pobre. Ao contrário da despesa de capital, que eu vou realizar uma despesa e eu vou contribuir para a formação de um bem de capital, vou agregar alguma coisa para o meu patrimônio. Questão 63, para mim foi a mais complicada aí, porque a banca aprofundou realmente aí os conceitos do orçamento-programa, entrando numa base bem teórica. Pediu o conceito de dois elementos básicos do orçamento-programa. Definição de uma metodologia para medir desempenho de um programa. O que é isso? Letra C apresenta a alternativa correta. Indicadores, gabarito correto aí da banca. E ainda, os elementos necessários à consecução de um produto. Insumos, alternativa correta. Em relação aos indicadores, não tem grandes mistérios. Eu falei para vocês que os programas, eles é um instrumento como a ação governamental está organizada, tá ok? Para atingir os objetivos pretendidos e que eles serão mensurados por indicadores nos planos plurianuais. Além disso, o próprio conceito de indicador, que fala, eu tenho aqui para vocês, só para complementar, indicadores são um conjunto de parâmetros que permitem acompanhar a evolução de um programa. E quando eu falei lá em orçamento-programa, eu falei que uma das características do orçamento-programa era o uso sistemático de indicadores para fazer o acompanhamento, controle e avaliação dos nossos programas. Tá ok? Então acredito que essa primeira parte você na hora da prova não tenha ficado com dúvida. O problema vem na segunda parte. Os elementos necessários à consecução de um produto se referem a insumos. A alternativa correta, a banca aprofundou bastante e na hora da prova talvez você não tivesse essa informação, que são insumos. Lá no conceito de eficiência do material de vocês aparece isso aí. Aparece uma sinalização dessa ideia, dessa relação entre produto e insumo. Diz lá o seguinte: o controle de eficiência refere-se ao uso racional e econômico dos insumos na produção de bens e serviços. Relação entre insumos utilizados e produtos. Os insumos são utilizados para se chegar em algum produto. Só um exemplo aqui. Qualquer instituição ou unidade organizacional existe para viabilizar determinadas realizações, produtos. Então a unidade vai realizar, vai executar produtos. Para chegar nesses produtos, ela vai utilizar uma gama variada de recursos, de insumos. Tá ok? Então esse é o conceito de insumos, colocado aí, eu busquei essa fonte, esse detalhamento maior lá no livro do Jaime Giacomoni. E aí você, se você tivesse lembrado dessa questão aí que aparece lá, dessa relação entre insumo e produto, lá no controle da eficiência, talvez você chegaria à alternativa correta. Só que tem um problema.
o conceito que está aqui de insumos, elementos necessários à consecução de um produto, está muito genérico, está muito amplo. Então ele deixa margem para interpretação. Além disso, a própria representação gráfica desses elementos básicos não permite que o candidato, no momento da prova, faça uma análise objetiva. Então esse conceito genérico, se vocês pegarem lá o conceito de ação, que está no Manual Técnico Orçamentário, vocês têm isso aí no material de vocês, tanto no slide quanto na apostila. Qual é o conceito de ação? A ação, ela vai permitir o alcance de produtos, vai permitir que eu concretize produtos, tá ok? É o começo do conceito ali de ação orçamentária, nos traz o conceito, essa relação entre ação e produto. No momento que eu executo ações, eu vou chegar nos produtos que eu quero realizar e executar. Então, você pode dizer que tanto as ações quanto os insumos são elementos necessários à consecução de um produto. Questão de interpretação. Acho muito difícil, particularmente, a banca anular essa questão, tá ok? Porque o conceito está mais forte aqui para o lado do insumo. Mas se você fizer uma leitura desse conceito da banca e o conceito de ação, que está lá no material de vocês, vocês podem ver aí que a interpretação pode levar a qualquer uma das duas alternativas. E aí, nesse sentido, aí, se você for apresentar um recurso, sugere-se a anulação da questão porque nós temos duas alternativas corretas, a letra B e a letra C. As duas trazem indicadores de forma correta, e aí a segunda parte, ações ou insumos. Questão 64, nós temos aí o créditos adicionais suplementares autorizados pela própria LOA no limite de 25%. Falei para vocês isso aí em sala de aula, que os créditos suplementares exigem autorização legal prévia. Essa autorização legal prévia pode ser uma lei específica ou a própria LOA. O que a LOA diz? Está autorizado abrir crédito suplementar no percentual de 25%, nesse caso aqui, em relação às despesas que estão no orçamento. Então, quando você for abrir, o que você tem que fazer? Você verifica se está dentro desses 25 limites. Ok, você tem autorização. O que falta? Indicar recurso. Quais são os recursos? Nós temos 4 recursos lá na Lei 4320, revisem no material de vocês. Temos um outro na Constituição Federal, também está no material de vocês. E a reserva de contingência. Então, se você utilizar essa autorização desses 25% e indicar uma reserva de contingência como recurso, você já vai estar diminuindo o seu limite, você já vai estar utilizando aquele limite que está autorizado. E a banca colocou aqui na letra C, não se inclui os créditos abertos com recurso de reserva de contingência. Se inclui sim. Se você utilizar aquela autorização daqueles 25% e indicar reserva de contingência, ok, aquele limite já diminuiu, parte dele você já utilizou. Letra A, B e E, bem tranquilos de eliminar. Letra A, dispensa a indicação de fonte de recurso. Acabei de falar, é exigida a indicação de fonte de recurso. Letra B, fala de créditos adicionais para novas despesas. Está falando aqui de créditos especiais. Se você abre um crédito especial, ele não vai interferir naquele limite para abertura de crédito suplementar. Não se inclui os créditos abertos com recurso de reserva de contingência, já falei. E são considerados créditos para despesas imprevisíveis e urgentes. Também está errado, porque isso aqui se refere a crédito extraordinário. Quando você abre um crédito extraordinário, aquele limite que você tem para abertura de crédito suplementar continua valendo. Ok? Letra A, B, C e D erradas. O problema está na letra D. A letra D está correta, só que aí a banca aprofundou muito aqui o conhecimento exigido sobre essa modificação orçamentária. Nós temos a portaria, para vocês terem uma ideia, a portaria SOF. Anualmente, essa portaria da Secretaria do Orçamento Federal, ela vai lá e regulamenta como é que ocorrerão, como é que deverão ocorrer essas alterações orçamentárias. E aí nessa portaria, se você tiver curiosidade, você analisa lá, existem regras, o que deve ser observado para os créditos adicionais, para os créditos especiais, para os créditos extraordinários. E aí fala também algumas regras que devem ser observadas para outras alterações. Ou seja, alterações orçamentárias que ocorrem sim, mas que não são créditos adicionais. Então quer dizer que eu tenho alterações orçamentárias além dos créditos adicionais? Sim. Aqui está um exemplo. Se você for alterar simplesmente a modalidade de aplicação, você não precisa fazer isso através de um crédito adicional.
você faz isso diretamente lá no sistema que é utilizado no planejamento e orçamento, que é o sistema CIOP. Não há necessidade de publicação de nenhum documento. Tá ok? Então é um tipo de alteração orçamentária que não ocorre através de crédito adicional, seja qualquer das suas espécies. Então, logicamente, para fins de cumprimento do limite de 25% de crédito adicional suplementar, se você realizar uma alteração na modalidade de aplicação, esse limite continua válido lá os 25%. Questão 65, uma questão sobre inscrição e restos a pagar. Se você fizesse uma análise ali do valor que foi empenhado e não liquidado, você perceberia que você poderia inscrever em restos a pagar 16 mil. 16 mil reais, a banca não fala aqui reais, mas vamos falar em reais. Se você observasse depois a liquidação da despesa e o que foi pago, 56 mil menos 50.400, você poderia escrever em restos a pagar 5.600, restos a pagar processados. O total de restos a pagar que você poderia inscrever seriam os 16 mil restos a pagar não processados e mais esses 5.600 restos a pagar processados. Daria um total de 21.600. Só que a banca disse o seguinte, você só tem disponibilidade financeira de 20 mil reais. E aí, se você prestou atenção nas nossas aulas e fez as questões que estavam lá na apostila, você conseguiria matar essa questão com maior tranquilidade. Tá ok? Nós temos um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que fala que nos últimos dois quadrimestres do último ano do mandato do Executivo, você deve observar a disponibilidade de caixa para qualquer despesa que tenha alguma parcela no exercício seguinte. Tá ok? E aí eu chamei a atenção para vocês que, com base nesse artigo, o próprio Manual Técnico Orçamentário diz o seguinte: segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, só poderá haver inscrição em restos a pagar se você tiver disponibilidade de caixa, disponibilidade financeira. Reforcei isso na aula, chamei a atenção para vocês. Falei que a banca já tinha trazido esse conhecimento em outras duas questões, não cobrando a literalidade da lei, mas esse entendimento que é o que acontece na prática. Para você inscrever resto a pagar, você só pode fazer isso se tiver disponibilidade de caixa. Então a conta que você tinha que fazer é o seguinte: valores possíveis de inscrição e resto a pagar processados, ou seja, empenhados e liquidados, 5.600. Esse valor você vai inscrever. Por quê? O fornecedor cumpriu sua obrigação e agora você tem que cumprir a sua obrigação de pagá-lo. Tá ok? Então o direito líquido do fornecedor já existe. Então inscreve resto a pagar processado 5.600. Você tinha um limite de quanto? 20 mil reais. Já inscreveu 5.600. Quanto é que sobra? 14.400. Então daqueles valores que foram empenhados, que não foram liquidados nem pagos, aqueles 16 mil reais, você vai pegar e fazer o quê? Você vai inscrever 14.400, porque é o que sobra de disponibilidade financeira, e os 1.600 restantes você anula o empenho. Tá aí então a alternativa correta, a letra C, o valor das despesas empenhadas, 1.600 serão cancelados do valor das despesas empenhadas. Feito, pessoal, tá aí a análise da prova. Espero que você tenha ido muito bem na prova, como eu falei no começo. Vamos lá. Se não for esse concurso, vamos manter o estudo firme e forte. Até a próxima.